Olá, gente, boa tarde. Nós vamos começar agora a nossa 12ª aula de álgebra linear. Hoje faremos a quinta parte do capítulo das transformações lineares. E nessa aula nós vamos abordar o conceito de isomorfismo. Então nós temos aqui a nossa 12ª aula de álgebra linear e hoje faremos a quinta parte do capítulo das transformações lineares. Então, gente, basicamente o que nós vamos fazer hoje é falar sobre o isomorfismo. Então hoje nós vamos definir o que é um isomorfismo entre espaços vetoriais. Nós vamos trazer aqui as duas características principais de um isomorfismo. Vamos também trazer aqui vários resultados envolvendo isomorfismo. E vamos finalizar essa aula com um exemplo, onde nesse exemplo nós vamos mostrar como é que a gente determina a inversa de um isomorfismo. Ok? Então vamos começar definindo o que é um isomorfismo entre espaços vetoriais. Então sejam V e W dois espaços vetoriais. Então, toda transformação linear T, definida no espaço vetorial V, e tomando valores no espaço vetorial W, que seja bijetora, ela é dita um isomorfismo. E nesse caso, a gente diz que os espaços vetoriais V e W são isomorfos. Agora, embora a definição de isomorfismo seja uma definição simples de ser entendida, tendo em vista que a gente já sabe o que significa uma transformação ser linear, a gente já sabe o que significa uma aplicação vetorial ser bijetora, eu gostaria, no início aqui dessa aula, de trazer as duas características principais de um isomorfismo entre espaços vetoriais. Essas características elas ficam meio que escondidas na definição em si de isomorfismo. Então vejamos elas. A primeira característica que eu destaco aqui é que um isomorfismo ele estabelece uma relação biunívoca entre o espaço vetorial que está no domínio da transformação linear e o espaço vetorial que está no contradomínio da transformação linear. Isso significa dizer que cada vetor aqui de V ele se corresponde com um único vetor de W e vice-versa. E essa característica ela ocorre pelo fato dessa transformação linear ser bijetora. E a segunda característica de um isomorfismo, que é muito importante, é que todo isomorfismo ele preserva as operações de adição e multiplicação por escalar desses espaços vetoriais aqui. E para que a gente possa entender melhor o que significa dizer que um isomorfismo entre espaços vetoriais preserva as operações de multiplicação e adição por escalar, eu resolvi aqui trazer um diagrama que ilustra muito bem essa característica dos isomorfismos. Então vamos considerar aqui a nossa transformação linear bijetora T, portanto um isomorfismo, definida no espaço vetorial V, tomando valores no espaço vetorial W. E aí vamos considerar o seguinte, vamos considerar aqui um vetor U em V, vamos considerar aqui esse vetor como sendo a imagem de U pela transformação linear T, que é um vetor que está em W. Vamos tomar também aqui um vetor no espaço vetorial V e vamos considerar a sua imagem pela transformação linear T, que é esse vetorzinho aqui do espaço vetorial W. Agora, gente, vamos notar o seguinte. Vamos somar aqui o vetor U com o vetor V. Então, nós vamos obter um vetor soma, que é esse vetor aqui, U mais V. E vamos notar o seguinte. Vamos calcular a imagem desse vetor por essa transformação aqui. Então, vamos admitir que seja esse vetor aqui. Então, é T de U mais V, é a imagem do vetor U mais V pela transformação linear T. Agora, vamos notar o seguinte. Essa igualdade aqui ela ocorre pelo fato da transformação ser linear. Ok? E agora vamos notar o seguinte. Esse vetor, que é a imagem desse vetor pela transformação linear T, e por conta dessa igualdade, ele poderia ter sido obtido apenas somando a imagem de U com a imagem do V. Então percebam que esse vetor aqui, que é a imagem desse vetor aqui, ele pode ser obtido diretamente ao somarmos a imagem de U com a imagem de V. E é nesse sentido que a gente diz que o isomorfismo ele preserva a operação de adição. Notemos que ao somarmos aqui o U com o V, né, e aí nós vamos obter esse vetor aqui, então a gente poderia obter a imagem desse vetor
não necessariamente calculando a transformação T aplicada a esse vetor, mas bastaria somar a imagem do vetor U com a imagem do vetor V, que nós iríamos conseguir também a imagem desse vetor. Então, por conta disso, nós dizemos que o isomorfismo ele preserva a operação de adição. E fenômeno semelhante ocorre com a multiplicação por escalar também. Então, se nós pegarmos aqui, por exemplo, esse vetor U e multiplicarmos ele pelo escalar alfa, um número real alfa, nós vamos obter esse vetor aqui, ó, alfa de U. Esse alfa de U aqui, se nós aplicarmos a transformação linear T a esse vetor, nós vamos obter esse vetor aqui, T alfa de U. E pelo fato de T ser linear, nós vamos ter essa igualdade aqui. Agora, notemos que a gente poderia ter obtido esse vetor aqui apenas multiplicando a imagem do vetor U pela transformação T, e isso multiplicado pelo escalar alfa, né? Tendo em vista que vale essa igualdade. Ou seja, esse vetor aqui, ok, foi obtido desse a partir de que pegamos o vetor U e multiplicamos pelo escalar alfa. Então nós encontramos esse vetor. Agora, notemos que a imagem dele poderia ter sido encontrada da seguinte maneira. Bastaria pegarmos aqui a imagem do U pela transformação linear T, multiplicar pelo alfa, e tendo em vista aqui essa igualdade, já que T é linear, esse vetorzinho aqui é exatamente a imagem do vetor alfa U pela transformação linear T. Agora, gente, isso só ocorre porque o T ele é um isomorfismo, ou seja, é uma transformação linear que também é bijetora, ok? Então, essas são as duas características mais importantes dos isomorfismos. Outra coisa que também fica meio que escondido no isomorfismo é o seguinte: quando nós temos um isomorfismo, no caso aqui, entre os espaços vetoriais V e W, né, o que significa dizer que esses espaços vetoriais são isomorfos, o isomorfismo ele torna meio que os espaços V e W idênticos. Agora, idênticos em que sentido? No seguinte sentido: nós podemos deixar de trabalhar com vetores que estão em V, passando a trabalhar com as suas imagens no espaço vetorial W, tendo em vista que o isomorfismo ele possui essas duas características importantes, né? No caso de estabelecer a relação biunívoca e pelo fato de que as operações de adição e multiplicação por escalar elas são preservadas. Bom, agora eu gostaria aqui de trazer alguns comentários, né? Eu estou colocando aqui nessas observações 1 e esses comentários aqui são comentários muito importantes envolvendo isomorfismos. O primeiro comentário que eu faço aqui é o seguinte: se essa transformação linear T, definida em V e tomando valores aqui nesse espaço vetorial W, é um isomorfismo, então a gente já pode garantir que a dimensão do espaço vetorial V é igual à dimensão do espaço vetorial W. E esse resultado, gente, é uma consequência imediata do teorema do núcleo da imagem. Então nós temos aqui o teorema do núcleo da imagem, né? Desde que a transformação seja linear, né? Transformação de V em W, então vale essa igualdade. Agora, se essa transformação linear é um isomorfismo, significa dizer que essa transformação linear ela é bijetora e, consequentemente, ela é injetora e sobrejetora. Se essa transformação linear ela é injetora, a gente viu na última aula, né, o teorema 1, significa dizer que o núcleo possui apenas o vetor nulo do espaço vetorial V e, consequentemente, a dimensão do núcleo é zero. E pelo fato dessa transformação linear ser sobrejetora, significa dizer que a imagem de T é exatamente igual ao contradomínio, que aqui é o espaço vetorial W. Portanto, a gente dessa igualdade obtém essa igualdade, que a dimensão de V é igual à dimensão de W. Ok? Então, sempre que uma transformação linear for um isomorfismo, então já está garantido que a dimensão desses dois espaços são iguais. Significa dizer, né, gente, só relembrando aí o conceito de dimensão, significa dizer que as bases desse espaço vetorial aqui possuem a mesma quantidade de elementos que as bases desse espaço vetorial aqui. Ok? Bom, um segundo comentário que eu faço acerca do isomorfismo é o seguinte: vamos considerar que T, né, de V em W um isomorfismo. Então nós vamos obter, como consequência dessa primeira observação aqui e da proposição 2 da nossa última aula de álgebra linear, né, que esse isomorfismo ele leva base
desse espaço vetorial em base desse espaço vetorial. Isso significa dizer o quê? Se nós tomarmos aqui uma base do espaço vetorial V e nós calcularmos as imagens de todos esses vetores da base, nós vamos obter aqui um conjunto de vetores em W, que na verdade é uma base desse espaço vetorial W. Ok? Agora, isso só é verdade se a transformação linear for um isomorfismo. Ok? Porque pelo fato dela ser um isomorfismo, aqui no comentário 1, nós passamos a ter que a dimensão de V é igual à dimensão de W. E aí, basta nós usarmos agora a proposição 2 da nossa última aula. É claro que aqui também a gente está usando o fato, né, que a nossa transformação linear é bijetora, para a gente também poder usar essa proposição 2 aqui. Ok? Um terceiro comentário que eu trago aqui acerca dos isomorfismos é o seguinte. Tá? Então, se essa transformação linear T aqui é um isomorfismo, então, ela, além de admitir uma inversa, né, ela vai admitir inversa porque se essa transformação linear é um isomorfismo, ela é bijetora. Então, se ela é bijetora, ela admite uma inversa. Tá? Mas essa inversa também vai ser uma transformação linear e desde que esse T aqui seja isomorfismo, essa inversa também será um isomorfismo. Então, esse resultado, gente, ele é muito fácil de ser provado. Basicamente, aqui o que nós usamos para demonstrar esse resultado aqui, né, que a inversa é uma transformação linear e que a inversa é um isomorfismo, é usar o fato de que T é um isomorfismo e que T a menos 1 é a inversa de T. Né? Vamos usar fortemente o fato aqui de T ser uma transformação linear. E um último comentário que eu faço aqui nessas observações 1, na verdade esse quarto comentário ele é um teorema, tá? Estou colocando aqui como um comentário, mas esse é um resultado muito importante em álgebra linear. Tá? E ele diz o seguinte, olha, se V é um espaço vetorial sobre R, isso significa dizer que todos os escalares que nós vamos tomar estão sempre em R, né? Tendo em vista, gente, que existem espaços vetoriais onde os escalares são números complexos. Mas nesse nosso curso de álgebra linear, sempre os escalares são números reais. Tá, ok? Mas aqui eu chamo a atenção a esse detalhe por conta da hipótese do teorema. Tá, ok? É um teorema que eu estou trazendo como um comentário. Então, se V é um espaço vetorial sobre R e se a dimensão desse espaço vetorial for N, tá? Então esse espaço vetorial V aqui, ele é isomorfo ao Rn. Ok? O que significa isso? Significa dizer que será possível, né, nós definirmos uma transformação linear bijetora T de V em Rn. Ok? Agora vejamos aqui alguns exemplos em particular para a gente entender melhor. Então, por exemplo, se esse espaço vetorial V aqui for, por exemplo, o P2, que é o espaço vetorial dos polinômios de grau até 2, então o que esse teorema aqui está nos garantindo é o seguinte, que existe um isomorfismo aqui, ó, de P2 em R3. Por que R3? Porque a gente sabe que a dimensão de P2 é 3. Tá? Então vocês vejam que o resultado aqui nos diz que se a dimensão de V é N, então V é isomorfo ao Rn. Então se nós tomamos V aqui como sendo o P2 e sabendo que o P2 tem dimensão 3, então existe um isomorfismo de P2 em R3. Um outro exemplo, se nós considerarmos aqui o V como sendo o espaço vetorial M22, espaço vetorial das matrizes 2 por 2, né? E esse espaço vetorial ele vai ser isomorfo ao R4. Por quê? Porque a dimensão do M22 é 4. Ok? Então esse é um resultado aqui muito importante em álgebra linear. Então, gente, para nós finalizarmos aqui a nossa aula, vamos fazer aqui um exemplo. Tá? E nesse exemplo aqui, a gente vai querer determinar, na verdade, né? Primeiro a gente vai mostrar que uma certa transformação linear ela é um isomorfismo. E depois nós vamos encontrar a inversa desse isomorfismo. Então vamos considerar aqui a transformação T de R3 em R3. Tá? Eu já estou afirmando aqui que ela é uma transformação linear. Tá? Essa transformação linear ela é definida por meio dessa regra. Okay? Então aqui ele pede, como já foi dito anteriormente, para nós mostrarmos que tem um isomorfismo e depois de nós mostrarmos isso, encontrar a inversa, que no caso também vai ser um isomorfismo, né? Conforme vimos nos comentários feitos aí na observação 1. Então, gente, inicialmente é o seguinte, embora o exemplo aí ele já forneça, né, a informação de que tem uma transformação linear, eu gostaria que vocês mostrassem isso.
Tá? Então mostre que T realmente é uma transformação linear. Porque aí você passa a trabalhar com conteúdos que já foram ministrados em aulas anteriores, tá ok? Então mostre que T de fato é uma transformação linear. Então, gente, para nós mostrarmos que T é um isomorfismo, resta a gente mostrar que T é bijetora, ou seja, que T é injetora e que T é sobrejetora. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso da seguinte maneira. Eu vou mostrar que essa aplicação linear ela é injetora, mostrando que o núcleo dessa transformação ele possui apenas o vetor nulo do domínio aqui, que é R3. Ok? E aí eu vou usar o teorema 1 da nossa última aula. Certo? Em seguida, eu vou usar a proposição 1, tá? Que nos diz que nesse caso aqui, já que a dimensão do domínio e do contradomínio são iguais, certo? E nós temos aí uma transformação linear, então ela será injetora somente se ela será sobrejetora. Então a gente vai ganhar também o fato dela ser sobrejetora e, consequentemente, bijetora. E pelo fato dela ser linear, nós vamos ter um isomorfismo. Então, basicamente, tendo em vista os resultados do teorema 1 e proposição da nossa última aula de álgebra linear, para nós mostrarmos que tem um isomorfismo, mas será suficiente mostrarmos apenas que o núcleo contém apenas o vetor nulo aqui de R3. Então vamos lá, vamos mostrar isso. Então vamos pegar aqui um vetor qualquer, tá, no núcleo da nossa transformação. Então se esse vetor aqui, XYZ, que é um vetor qualquer de R3, se ele pertence ao núcleo da transformação, então significa dizer o quê? Por definição, que a transformação aplicada nele tem que ir no vetor nulo do espaço vetorial que está no contradomínio, que aqui também no caso é R3. Tá? Então se nós estamos tomando o vetor XYZ no núcleo da transformação, então isso significa dizer que T aplicada a esse vetor vai no vetor nulo aqui também de R3. Então nós temos que determinar todos os vetores que estão em R3, cujas imagens pela transformação linear T vai no vetor nulo aqui desse espaço vetorial. E obviamente, como ele quer que a gente mostre que essa transformação é um isomorfismo, na verdade a gente vai ter que mostrar que esse núcleo só possui o vetor nulo, ok? Mas a priori nós vamos partir dessa igualdade e investigar quais são os vetores de R3 que satisfazem a essa condição. Então, gente, partindo dessa igualdade, nós escrevemos imediatamente essa igualdade, né? E o que nós fizemos aqui foi apenas substituir a definição da nossa transformação linear. Então, a nossa transformação linear ela é definida aqui por meio dessa regra aqui, né? Por meio dessa terna ordenada. Então, saindo dessa igualdade, chegamos nessa igualdade. E, obviamente, pela igualdade aqui de ternas ordenadas, nós vamos chegar no seguinte sistema, que é um sisteminha aqui linear homogêneo 3×3. E por ser um sistema linear homogêneo, a gente sabe que ele sempre admite solução. Ou vai ter a solução trivial, que é a solução nula, né? A 0, 0, 0, ou infinitas soluções. Então vamos resolver esse sistema aqui. Então nós vamos resolver pelo método de Gauss, que é um método que a gente tem utilizado sistematicamente em todas as aulas, né? Então, por exemplo, ao sair desse sistema aqui, como é que a gente escreveu esse sistema? É só multiplicar aqui, ó, essa primeira equação por menos e somar com a segunda, e também somar com a terceira. Então, esse sistema aqui ele se transforma nesse sistema. E nesse sistema aqui, para sair para esse sistema aqui, basta, por exemplo, já que aqui é 2y e aqui é 2y, a gente multiplica essa equação aqui por menos também e some. Então, esse sistema aqui se transforma nesse sistema. E, obviamente, gente, aqui a gente já tem que z é 0. Então, substituindo aqui, nós vamos ter y igual a 0. E substituindo aqui, nós vamos ter que x é 0. Portanto, a solução desse sistema é a solução trivial, que é a solução 0, 0, 0. Como esse sistema aqui, gente, ele é equivalente a esse, então a solução desse sistema também é x igual a y igual a z igual a 0. Né? E como a solução desse sistema aqui, ó, esse sistema foi obtido dessa igualdade. Então a solução daquele sistema, tá, é também a solução dessa igualdade. E essa igualdade foi obtida dessa igualdade. Portanto, o que nós acabamos de concluir é que o núcleo da transformação, que são os vetores, né, que estão em R3, que satisfazem a essa condição aqui, o único vetor que satisfaz essa condição é o vetor de coordenadas 0, 0, 0. Portanto, o núcleo da transformação possui apenas o vetor nulo aqui de R3. E, consequentemente, pelo teorema 1 da nossa última aula, isso significa dizer que a nossa transformação linear é injetora.
E agora, notando que a dimensão aqui do domínio e do contradomínio são iguais, nós vamos usar o fato da proposição 1 para garantir que essa transformação linear também é sobrejetora e, consequentemente, ela vai ser bijetora, portanto, um isomorfismo. Tá? Então, já está provado aqui a primeira coisa que foi pedida no exemplo 1, que era mostrar que T era um isomorfismo. Então, falta apenas agora nós mostrarmos qual é a inversa desse isomorfismo. Né? Já que tem um isomorfismo, T admite uma inversa. Então, como é que a gente determina essa inversa? Então, vamos lá, gente. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos pegar uma base, desse espaço vetorial aqui e vamos aplicar essa transformação a essa base aqui, ok? E nós vamos usar, gente, esse comentário aqui, ó, esse comentário 2 de observações 1. Eu vou pegar uma base aqui, já que nós provamos que T é um isomorfismo, então se eu pegar uma base aqui, então T leva base em base. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aqui pegar uma base para o R3. E para facilitar as contas, obviamente, eu vou pegar a base canônica, tá? Então, foi o que nós fizemos aqui. Então, eu peguei a base canônica, que é essa base, e apliquei T aos vetores da base canônica. Então, T de 1, 0, 0 vai dar o vetor 1, 1, 1. O T de 0, 1, 0 vai dar o vetor menos 3, menos 1, menos 1. E o T aplicado a 0, 0, 1 vai dar o vetor menos 4, menos 1 e 3. Obviamente, nós obtemos esses vetores por meio desta regra aqui, que é a regra que define a nossa transformação linear, ok? Então, veja só, gente. Então, de acordo com o que nós falamos agora há pouco, né, em virtude da proposição 2 também da nossa última aula, então, esses vetores aqui, eles formam uma base para o contradomínio, que aqui no caso também é o R3, ok? Aí, o que é que nós vamos fazer agora? Então, como tem um isomorfismo, então ela é bijetora, consequentemente admite inversa. Então, eu vou vir aqui cada igualdade dessa e vou aplicar a inversa. Então, se o vetor 1, 0, 0, ele é levado nesse vetor pela transformação linear T, o que é que a transformação linear inversa faz? Pega esse vetor e leva nesse. É o que nós temos aqui. Então, ao aplicar T a menos 1 nesse vetor de coordenadas 1, 1, 1, a imagem dele vai ser exatamente o 1, 0, 0. É o que está escrito aqui. E aí nós vamos fazer a mesma coisa aqui, ok? Então, aplicando aqui, então, como o 0, 1, 0, tá? Ele é levado nesse vetor aqui pela transformação linear T, o que é que a inversa faz? Pega esse vetor e leva nesse, é o que nós escrevemos aqui. E a mesma coisa com essa terceira igualdade. Então, se o vetor 0, 0, 1, ele é levado nesse vetor pela transformação linear T, então a transformação inversa pega esse vetor e leva no vetor de coordenadas 0, 0, 1, que é essa última igualdade aqui. Então, gente, o que é que nós temos agora? Olha, nós pretendemos determinar a transformação linear inversa, que no caso aqui é T menos 1. E determinar a transformação inversa, gente, significa determinar a regra que a define. E veja só, o que é que nós temos aqui? Nós temos, olha, nós temos que essa transformação linear pega esse vetor, leva nesse, pega esse vetor, leva nesse, pega esse vetor, leva nesse, aonde esses vetores formam uma base. Então, gente, nós vamos aqui obter, ó, a transformação linear conhecendo as imagens dos vetores de uma base. Isso nós fizemos na nossa segunda aula, né, sobre transformações lineares. Nós mostramos o processo, né, que deve ser seguido para nós determinarmos a transformação linear. Né? São as transformações lineares determinadas, né, pelas imagens dos vetores de uma base. Então, gente, o que nós vamos fazer aqui é seguir exatamente aquele protocolo, digamos assim, que foi ensinado lá na nossa segunda aula de transformações lineares. Então, como é que nós vamos fazer para determinar a regra que define T a menos 1 com essas igualdades aqui? Então, gente, a primeira coisa que nós fazemos é o seguinte. A gente pega um vetor qualquer, tá, em R3, e nós vamos escrever esse vetor como combinação linear desses vetores aqui, que formam uma base, né, por contradomínio da T, que aqui no caso é o domínio da T a menos 1. Então, nós pegamos esse vetor e escrevemos como combinação linear desses vetores. Então, está aqui a igualdade. E aí, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos determinar quem é A, B e C. E, obviamente, aqui, né, o A, o B e o C serão determinados por meio de expressões algébricas, e expressões essas envolvendo aqui
x, y, z, né? Já que x, y, z são as coordenadas de um vetor qualquer de R3. Então, gente, partindo dessa igualdade aqui, e obviamente utilizando aqui as operações usuais de adição e multiplicação por escalar em R3, né? Nós saímos dessa igualdade e escrevemos esse sistema aqui. Se nós resolvermos esse sistema, gente, aqui eu não fiz isso, eu apenas coloquei o resultado, nós vamos obter que A é dado por essa expressão, B vai ser dado por essa expressão e C vai ser dado por essa expressão. Aí o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar essa expressão que define A, B e C, vamos substituir aqui em 0,3, a expressão que define A aqui, a expressão que define B aqui, a expressão que define C aqui, e em seguida vamos aplicar T a menos 1. Quando nós fazemos isso, nós encontramos essa igualdade. Obviamente aqui a gente está usando fortemente o fato de T a menos 1 também ser uma transformação linear. Tá ok? E aí, gente, agora a gente vai só usar, olha, essa igualdade 0,2. O T a menos 1 de 1, vamos substituir por esse vetor. T a menos 1 de menos 3, menos 1, substituir por esse vetor. E T a menos 1 de menos 4, menos 1 e 3, substituir por esse vetor aqui. Né? Daqui para aqui, ó. Tá? Então, tá aqui, T a menos 1 de 1 é esse vetor. T a menos 1 de menos 3, menos 1 é esse vetor. E T a menos 1 de menos 4, menos 1 e 3 é esse vetor. Aí, finalmente, gente, aqui, utilizando as operações usuais de adição e multiplicação por escalar em R3, né, a gente chega aqui nessa igualdade. Ó. Por exemplo, como é que a gente determina essa primeira coordenada aqui? Ó? Se você multiplicar aqui por 1, né, vai dar ela própria. Aqui vai ser 0, então não conta. E aqui também vai ser 0, não conta. Então, essa primeira coordenada vai ser exatamente essa expressão. E a segunda coordenada vai ser exatamente essa expressão, né? Porque tendo em vista que aqui é 0, então ao multiplicar aqui vai dar 0, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 0. Então, a segunda coordenada é exatamente essa expressão aqui. E a terceira e última coordenada é exatamente essa expressão, tendo em vista que aqui é 0, né? Então, quando multiplicar vai dar 0, aqui também sendo 0, quando multiplicar dá 0, e aqui é 1, então quando multiplicar vai dar ela própria. Então, gente, o que nós obtivemos aqui é exatamente a regra que define a transformação linear inversa da T, que é a T menos 1. Ok? E o que nós fizemos aqui basicamente foi usar a nossa segunda aula, né, para determinar essa transformação linear, foi usar a segunda aula de transformações lineares. Obviamente, junto com o fato, né, que foi fortemente utilizado aqui, que foi a proposição 2 da nossa última aula. Que no caso aí foi a quarta aula de transformações lineares. Tá ok, gente? Então, gente, aqui nós encerramos essa aula. No mais, um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.